Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 57. Então aqui nós fechamos aspa e abrimos aspa a pergunta próxima que fizeram ao espírito de Ramatiz. Então, vamos à pergunta. Mas já existem em nosso mundo algumas sociedades de proteção aos animais e às aves, o que nos parece provar que já haver sido dado um grande passo para o estabelecimento do regime vegetariano na Terra. Que dizeis a respeito? Então foi o caso que eu disse a respeito dessas ONGs, do Greenpeace e de outras ONGs que protegem os animais, né? Que protegem os cães. Enfim, é a providência divina agindo através desses emissários. Fecho aspas e abro aspas para a resposta do nosso irmão Ramatiz. Consideramos louvável tal empreendimento, mas a maioria dessas sociedades só se preocupa, por enquanto, com a regulamentação da caça ou apenas com os maus tratos para com os animais de carga e de transporte. E quando a verdade tem que ser dita, ela é dita mesmo. É a pura verdade. Todos esses órgãos responsáveis por essas regulamentações, 90% eles estão preocupados com as regulamentações das leis. Com as regulamentações. 10% estão preocupados com os animais, mas 90% com a regulamentação. Até porque existe uma certa burocracia no mundo em que, inclusive, é necessário a regulamentação, porque hoje em dia, sem regulamentação, por incrível que pareça, você pode, às vezes, até deparar com alguém matando algum animal lá na mata. Você chama a autoridade o prende, mas por não existir uma certa regulamentação, ele paga uma fiança e é solto. Ao meu ver, ele não deveria pagar a fiança. Ele não deveria, ou melhor, deveria pagar a fiança para ONGs continuar o seu trabalho, mas ele deveria cumprir pena de 1 ano a 2 anos de prisão, de detenção, para aprender a respeitar. Mas não é assim que acontece. Principalmente num mundo onde o ser humano é tratado pior que um animal. Eu consigo te provar que o ser humano é tratado pior que um animal. Ah, você consegue? Consigo.
Vamos lá, uma história. Você depara com uma cachorra, uma cadela barriguda, grávida, né? Você a abriga, você coloca ela na garagem da sua casa, porque você sabe que ela está prestes a ter os filhotinhos. Então você permite que os filhotinhos ali nasçam primeiro. E depois você anuncia, você doa todos aqueles filhotinhos. Aí você pode me dizer assim, mas você disse que o ser humano é tratado pior do que os animais. Você só falou a respeito da cadela e dos cachorrinhos. Espere, queridos irmãos, eu tenho sempre uma carta na manga. Quantos países têm regularizado a lei do aborto? Então, o ser humano, dentro do útero de sua mãe, ele não tem o direito de opinar. Ele não tem o direito de dizer para os juízes: vocês não têm moral de fazer o que vocês estão fazendo. Vocês não têm o direito de votar leis a favor. Que nos elimine, que nos mate. Que juízes são esses? Isso não são juízes. Por isso que eu sempre digo que a justiça da terra é capenga. É nesse momento que você tem que raciocinar. Matam indefesos. Ah, mas você há de crer que ali tem um ser, é mundo de prova e expiação, ele está passando. Vamos esquecer esse negócio de prova e expiação, vamos esquecer esse negócio de passado. Vamos dar a oportunidade mesmo àquele criminoso de vidas passadas que ele nasça, que ele tenha uma nova oportunidade, que ele reencarne e depois, mediante aquela oportunidade que ele recebeu, se ele não fizer por onde, existem as regiões umbralinas que irá acolhê-lo quando ele retornar à erraticidade. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós com direito de julgar, com direito de matá-los na barriga da mãe? Esses juízes são os demônios no corpo físico reencarnado. Demônio é mitologia, mas são pior que demônios. Em todos os países, esses demônios se encontram nos corpos físicos, atrasando o progresso da humanidade. Como a Igreja Católica, a vida toda desgraçou com a vida da humanidade. E você não é capaz de estudar a vida dos papas. Você frequenta o catolicismo e não conhece a doutrina a qual você nela milita. Você não conhece. Se eu te perguntar quem foi o primeiro papa, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto papa, você não sabe me dizer. Eu não vou te dizer, porque eu quero que você estude, porque eu sei. Mas você que se diz um católico, você não sabe? É a mesma coisa. Esses demônios no corpo físico, reencarnados na pele, lobos na pele de ovelhas, usando peles de ovelha e passando-se como santos, como juízes, são demônios amparados pelas trevas, pelo anticristo, pelo não progresso da humanidade,
que tem autorizado aborto aqui, aborto ali, aborto aqui, aborto ali. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ainda mais quando o indivíduo dentro do útero se encontra indefeso e nem condições ele tem de se contrapor, de pedir clemência. Pelo amor de Deus, me deixe provar que melhorei. Vamos esquecer, queridos irmãos, vamos esquecer os que nos faz pensar que aquilo ali é lei de causa e efeito, ele tem que passar por aquilo ali. É a nossa ignorância. Do mesmo jeito que você deu oportunidade ao teu filho de nascer, vamos dar oportunidade àqueles outros também de nascer. 99% dos juízes que julgaram e que julgam a favor do aborto foram pais e são pais e constituíram famílias e tiveram filhos e hoje eles não são nada sem os filhos. O maior orgulho da vida deles são os filhos que eles têm. E estão julgando para que filhos alheios não nasçam. Olha para ver o tamanho da ignorância. Olha o tamanho da ignorância. Eu conheço uma história, é lógico que nós conhecemos muitas histórias. Um médico, uma vez, é uma história mais verídica. Ele aproximou-se da mãe naquele momento do parto e disse assim: olha, a situação é grave. De duas, uma. Se a criança nascer, você morre. Se você sobreviver, a criança morre. O que o teu coração tem para nos dizer? Ela disse assim: doutor, para todos vocês que aqui estão presentes na sala de parto, doutor, eu tenho 3 filhos. Esse é o quarto. Eu não sei se é missão ou não, porque eu não entendo essas coisas. Porque eu não sei se ser mãe é uma missão ou se não, porque eu não entendo essas coisas, doutor. Eu só entendo do amor que eu sinto por esse filho que encontra-se dentro de mim. Então, se as condições são estas, eu prefiro ir para junto de Deus, para que o meu filho possa ver a luz do sol nascer e se pôr todos os dias. O corpo médico todo chorando naquele momento. Controladamente, é óbvio, porque são pessoas preparadas. Todos enxugando lágrimas, escondidos pelos cantos. Porque a história daquela senhora era comovente. Acompanhada de um estado gravíssimo na época de ecrâmpsia. Naquela época nem se conhecia praticamente. Então, o médico
partiu-lhe o coração naquele momento, quando ele terminou de ouvir aquilo. Mas ele obedeceu o desejo da mãe. E ele realizou, o parto. E assim que a criança nasceu, a criança foi entubada. Foi desprendido todo tipo de medicamento, todo procedimento para salvar a vida da criança. Porque assim que estavam terminando o parto da criança, a mãe veio a óbito. Mas já era do conhecimento de todo mundo. Mas a doutrina dos espíritos, isso é vontade dela. Ela quem pediu. Quem são os médicos, quem somos nós para julgar quem quer que seja? O aborto salva-se o caso quando encontra-se em risco a vida da mãe. Aí pode-se realizar o aborto. A doutrina dos espíritos assim diz, mas cada caso é um caso. Isso é muito relativo. Porque senão você vai me dizer assim, mas você acabou de dizer agora, um segundo antes, que salvou-se a criança e deixou a mãe morrer. Mas você se esqueceu que ela pediu. E geralmente o fato dela ter pedido é porque é um ser nobre que nós não podemos julgar a bagagem espiritual de ninguém. Porque quem tem coragem de dizer isso? Quem tem coragem de dizer? Milhões de mães, milhões de pais dizem assim: eu dou minha vida pelo meu filho. Mas é interessante que nunca aconteceu no mundo de um pai ou de uma mãe ter que doar o próprio coração para salvar a vida do filho. Por isso que eles continuam com essa palhaçada. Porque a hora que chegar essa oportunidade, as pessoas não doam, não. Não doam. As pessoas são tão materialistas, são tão apegadas à matéria física, são tão apegadas ao corpo físico, que por mais que a pessoa ama a outra, por mais que o filho ama a mãe, por mais que a mãe ama o filho, 10, 15, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, depois se esquece. Anestesia. As pessoas se acostumam. Se acostumam. Eu vou voltar a uma outra frase, peço desculpa. Nunca se esquece, aliás, eu disse se esquece. Eu peço perdão a essa frase. Ninguém nunca se esquece, mas as pessoas se acostumam naquela situação. Porque ele sabe que aquele corpo físico não volta mais. Você entendeu? Então a doutrina dos espíritos, neste caso, ela orienta. Eu estou dizendo alguma besteira, espíritas? A doutrina dos espíritos orienta que no caso de risco de morte, vamos dizer essa frase, entre aquele que ainda não nasceu e entre a mãe, salva-se a mãe.
Mas e quando a mãe interfere, como esta interferiu? Eu respeitaria o desejo da mãe como esta mãe foi respeitada. Porque ela estava preparada. Para ela a morte não era nada. Ela acreditava na imortalidade da alma. Você entendeu? E assim por diante. Então, voltando a este assunto, assim como vos horrorizais ante a antropofagia dos selvagens, né? Que são os seres que comem, né? Outros seres humanos, que comem carne crua e tudo mais, né? Do selvagem, que devoram músculos e trituram nos dentes as tíbias dos seus adversários. O que sob o vosso Código Penal seria considerado crime horroroso, no futuro, quando imperarem as leis áureas de proteção às aves e aos animais, também serão processados criminalmente os virtuosos civilizados que tentarem devorar os seus irmãos menores para adquirir as famosas proteínas. Que chegue logo esse momento. Mas não vamos nos acomodar, como nos encontramos acomodados. Porque esse período, essa mudança de hábito da carne para o vegetarianismo não é o topo ainda da evolução. Não. Depois o ser humano, ele ainda vai ter que lutar alguns milhões de anos para deixar para trás o vegetarianismo. Porque se você não sabe, fique sabendo. O vegetarianismo, tanto mineral quanto vegetal, ele é detentor também de magnetismo que não condiz com o processo evolutivo do ser humano lá quando ele necessitar mudar de reino. Então não vai se acomodando você. Eu sou vegetariano, me encontro no topo, porque sou vegetariano, sou vegano. Não se acomode não. Porque ser vegetariano ainda é ser primitivo. Só que são escalas evolutivas. Você entendeu? São escalas evolutivas, gradativas. Agora veja bem, quantas fases evolutivas ainda havemos de passar por elas e lutar para superá-las até chegarmos no topo. E nós ainda não deixamos para trás a primeira fase, que é a alimentação de carne primitiva, tanto quanto o vegetarianismo, tanto quanto o veganismo. Não vai pensando que vegetarianismo, veganismo é o topo da evolução, porque não. São fases que nós nos viciamos. E milhões de anos nestas fases
permaneceremos até mudarmos de fases. Por isso ainda somos primitivos, porque necessitamos desses alimentos. Nós só deixaremos de ser primitivo quando não necessitarmos mais desses alimentos. Nem carne, nem vegetariano, nem vegano, e nem outras etapas que virão pela frente. Se eu levar o teu conhecimento que um dia nós vamos ter que acostumar e depois de milhões de anos aprendermos a deixar de lado a comilança, vamos assim dizer, de energia universal, porque o espírito evoluído, ele não se alimenta de energia nenhuma nos universos, ele supre tuas necessidades. Vamos ao próximo vídeo.